chamada Judéia, ou chamada Terra dos Hebreus. Porque antes eles haviam sido levados para a Babilônia, ficaram 70 anos na Babilônia, mas agora o rei Dario, se eu não me engano, permitiu que eles voltassem para a terra deles. E eles estão vivendo há algum tempo já nessa localidade. Sim. E agora existe um casal jovem, um jovem casal. A mulher, nós recebemos aqui o nome dela como Maria. E o marido, nós recebemos aqui no Brasil o nome dele como José. Quando eu digo isso é porque o nome dele não é José e nem o dela é Maria. Certo. Mas agora pouco importa. E esse jovem casal enamorado, né, que estavam em laços matrimoniais, embora não tinha ainda, né, ido morar juntos ou se casado, mas era prometido um ao outro, Certo. né, eles viviam em um lugar da Judéia. Por que viviam na Judéia, amada? Porque eles eram de qual tribo? De Judá. De Judá. Então, existe uma confusão muito grande que o sistema religioso não quer que você para pensar. É na questão de hebreu, israelita, judeu. Sim. Para eles, cada hora eles falam uma coisa que é uma coisa ou que é outra coisa, de acordo com o interesse deles naquele momento. Mas a verdade é que quem nasceu da tribo de Judá é judeu. Agora, não só judeus que veio de Judá, mas todos que vieram das 12 tribos, seja ela qual for, eles são israelitas. Israelitas. Tá certo? Certo. São todos israelitas. Certo. Porque todos vieram de Israel, as 12 tribos. Os 12 filhos que Israel teve, Exato. Jacó teve, Jacó. agora se transformaram em 12 tribos. É muito importante que se saiba das questões das tribos, amada, para que suma de vez o engano do levita que toca na igreja. Sim. Entende? Sim. Mais para frente vocês vão ver que esse levita que toca na igreja vai sumir da sua visão. Vai evaporar, ou seja, ele não existe. É verdade. Né? Então por isso que é bom saber das 12 tribos. Aí, amada, nós já chegamos num jovem casal, mas nós vamos deixar em stand-by por enquanto. Sim. Porque nós vamos falar o seguinte, esse jovem casal, eles são judeus porque são da tribo de Judá. É uma menina judia e um rapaz judeu. Eles são da mesma tribo, portanto, da mesma linhagem, e por que não dizer da mesma descendência. Sim. Tá certo? Certo. Tanto José como Maria. Daí na genealogia ter a figura do José, porque ele é homem, e a Maria está em stand-by, mas ela é que gerou ele. Enquanto que José não jogou um único esperma nela para gerar o Salvador, já que ele foi gerado pelo Espírito do Pai. É verdade. Não é verdade? É verdade. Mas não importa, porque não vai fazer diferença, porque José é da mesma tribo e ela também, da minha família. Deveriam ser primos, quem sabe. Né? Mas veja bem, amado, é só como curiosidade essa. Eles são de judeus de Judá. As outras 11 tribos também são israelitas, mas nenhuma outra tribo é judeu, porque judeu é só quem veio de Judá. São todos israelitas, porque vieram de Israel. E Isaac? Isaac era judeu? Isaac era israelita, amada? Não. Isaac era o quê? Hebreu? Hebreu, que veio de Hebrom. Um local chamado Hebrom. Certo. Então, hebreu, Isaac era hebreu, e Abraão, né? Abrão virou Abraão, também era hebreu. Sim. Então, se você falar assim, José e Maria, eles eram hebreus? Eram hebreus. Sim. José e Maria era israelita? Também. Era israelita. É verdade. José e Maria era judeu? Sim. Era judeu. É. Havia possibilidade de ser judeu, israelita e hebreu. E hebreu. Né? Como há a possibilidade de que o Rubens seja mineiro, brasileiro, e se eu for colocar a cidade é Ipanema, então ipanemense. Ipanemense, né? Vamos dizer assim, mineiro, brasileiro. Porque está dentro de camadas. Entendi. Exatamente. Né? Mais interioranas, assim, uma dentro da outra. Assim, amadinha, para que a gente tenha uma visão global dessas questões todas, haviam duas pessoas ali importantes naquele momento. Após a volta da Babilônia, o regresso da Babilônia, José e Maria. Tá certo? José e Maria viviam na Judéia, mas eles nasceram em um local chamado Belém. Eles nasceram em Belém. Estavam vivendo, se eu não me engano, nessa época, em Nazaré. Eu sei que houve um decreto romano de se contar
todos os povos do império, chamado censo. Você não vê que o IBGE faz censo de 10 em 10 anos no Brasil? Então, essa prática de contar o povo, o Criador nunca aprovou. Até mesmo teve problemas porque Davi contou. Ele nunca aprovou contar porque isso diz respeito a quê? Ah, controle. Controle. Tá certo? Os que governam passam a ter um controle melhor, maior sobre os que são governados. Isso chama controle. Quando ele criou o mundo, ele criou as pessoas e disse para crescer e multiplicar. Não mandou ninguém contar a ninguém. Então, ele nunca se agradou disso, desse controle. Quanto mais controle, maior. É pior, mais desagrada. Tanto que ele nos deu o quê? Livre-arbítrio. O controle é o contrário do livre-arbítrio. Hoje, amada, a pessoa fica destrambilhada da mente, ou é um psicopata, ela pega uma arma e mata todo mundo que ela vê pela frente. O Criador vai impedir ela? Não. É livre-arbítrio. Sim. Mas, é claro, a lei vai impedir. A lei vai. Eu não estou falando que essa lei está ruim, que o Criador é bom. Não estou falando nesse aspecto. Claro, ninguém pode sair matando os outros, até porque o próprio Criador diz que não pode. Fere a lei dele do amor ao próximo. Fere. Mas impedir ele não vai. Não vai. Então, assim, ele nos deu livre-arbítrio. Ele diz assim, isso aqui é errado. Você vê que a árvore foi plantada por quem no Jardim do Éden? Pelo Criador. Ele plantou ali uma árvore. Plantou. Entende, amada? Sim. Se ele não plantasse a árvore ali, a pessoa não teria chance de escolher come ou não come. É por isso que as pessoas defendem que o diabo era bom e ficou ruim. E eu fico pensando, que Deus incompetente que as pessoas creem, né? Eu creio num Deus muito mais sensato. Sim. Olha, tá ali, vai, se você quiser, você não é obrigado. Então, as leis, elas dizem respeito ao contrário do livre-arbítrio. E quando o nosso Criador do céu e da terra, ele fez o mundo, ele não deixou outra lei senão a lei do amor ao próximo. Só tem uma, porque Sim. ele não é, você gosta de criar 1000 leis. É verdade. Então ele só deixou essa, uma só. Um único mandamento, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Havia uma contagem do povo, isso significa controle. Isso era o que Roma estava fazendo. Porque a Judéia nessa época e toda a região de Israel estava dominada por Roma. Por Roma. Mas você vai ver que, incrivelmente, no Novo Testamento da Bíblia, a narrativa, praticamente 100% dela, ocorre sobre os judeus. É. Não se fala mais em outra tribo, a não ser em Benjamim. Sim. E leve citações a Levi. Peraí, judeu, 1. Benjamim, 2. E Levi, 3. Ainda temos muitas tribos aí que Sim. não se comenta sobre elas na Nova Aliança. É verdade. Você tem uma leve referência em Apocalipse, quando diz que vai juntar das tribos, aí fala o nome das tribos. Sim. Mas apenas uma citação. Agora, coisas que aconteceram com uma tribo, com outra e com outra, Não tem mais. não tem no Novo Testamento. É um mistério, né? Mas nós vamos ficar tranquilos que vamos saber dessas coisas todas. Não nesse programa, nem no próximo, mas no decorrer dos programas. Né, amada? Do que as pessoas precisam saber, ou deveriam saber. Maria! Maria! José! Maria! Ah, Maria! Maria! Qual o problema? José! Esse jovem casal, amada, já se passa um tempo e agora Maria se acha grávida. Mas o jovem casal ainda são prometidos um ao outro e não Sim. marido e mulher. Sim. Mas existe amor entre eles. E José, logo acordado, né, quando estava dormindo, e o anjo chegou para ele e disse, olha, amada, eu vou falar aqui do jeito que é a verdade, para que você entenda. Certo. Aquela promessa que foi feita, que eu, Criador falando, Sim. usei meu servo Natã para dizer a Davi, de que da sua descendência Certo. sairia aquele que construiria para mim um templo, ela está na hora de se cumprir. Este é o teu enteado, vamos dizer assim. É. Eu estou usando com a linguagem bem própria, mas muito verdadeira. Muito verdadeiro. Tá certo? Sim. Este que está no ventre de Maria. Então você não se assuste, porque não foi outro homem